Olá, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Voltamos, né? Tivemos um pequeno recesso de 3 dias, porque eu estava fazendo homenagens ao meu pessoal, né? O pessoal do Face. Estava fazendo homenagem às pessoas queridas que passaram e estão, de alguma forma, em minha vida. Que Deus sempre ensina, Jesus, e nos últimos momentos estão apertando o calo em nós, que nós devemos voltar, se possível, aquelas pessoas que de alguma forma fizeram bem para nós, que nos acolheram, que nos salvaram, enfim, que nós devemos demonstrar gratidão, sermos gratos. E há muitas formas de sermos gratos, né? Através de uma palavra, através do companheirismo, da lealdade. E hoje, com os meios da tecnologia, estou aproveitando, né? E, através das redes sociais, no meu Face, especialmente, fiz homenagem às pessoas que tiveram uma grande importância. Todos têm importância em nossas vidas, todos. Né? Porque o acaso não existe. Se Deus permite que pessoas se reencontrem, que pessoas se afinizem, que pessoas se amem, é porque tem um propósito de Deus. Mas, no caso, assim, tem aquelas pessoas que realmente nos transformam nossas vidas, salvam nossas vidas. E eu achei uma forma de homenageá-las sem ser melancólico, sem ser tristonho, sem trazer tristeza, sem trazer gatilhos emocionais, em forma de música, né? Porque música toca o coração da gente, a gente memoriza, não é mesmo? A gente canta, então foi uma homenagem. Vocês do quarto estão curiosos, né? Eu vou amanhã, não, sábado que eu tenho mais tranquilidade, domingo, fim de semana, e vou postar algumas músicas que eu fiz junto com a inteligência artificial, que eu não sou tão. Aí eu dei umas letrinhas, dei né, uns ajustes, fiz os textos, mas quem botou voz, quem virou cantor, cantora das minhas letras, foi a inteligência artificial. Né? Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu que fiz sozinho, não. Estou usando a tecnologia a favor, porque hoje em dia as pessoas estão usando a tecnologia para bobagem, né? Para piada sem graça, bobagem. E Deus permitiu o surgimento da inteligência artificial para facilitar e cooperar o ser humano, que diz homem no geral, o ser humano, para ampliar os conhecimentos, porque é gostoso a gente trocar ideia com a inteligência artificial. Porque chega uma hora que testa os nossos próprios conhecimentos, né? Porque ela faz pergunta, ela dá resposta, faz pergunta, e você, opa, não, mas eu não quero assim, assim, eu preciso desse jeito. Eu preciso que você bote a voz assim, que você faça igual o cantor tal, que você traga emoção. Então, tem que ter, você aprende a ter habilidades sem sair de casa. Até você que é tímido, você aprende a ter habilidades sem precisar falar com pessoas vivas, né? Pessoas encarnadas. Então é muito importante a inteligência artificial. Ajuda muito. Sejam muito bem-vindos. Bom, feita a introdução, já fiz a prece de abertura, né? Para não demorar muito. Já fiz a prece de abertura. E como estamos voltando aos nossos trabalhos oficiais hoje, vamos falar sobre o devedor implacável. A parábola do devedor implacável. Que ela começa assim. Por isso, Jesus fala assim, por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem, um rei, que quis ajustar contas com os seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi levado até o rei um devedor de 10.000 talentos. Vamos botar aqui 10.000 reais, né? Que fica nosso. Nós estamos acostumados. A 10.000 reais. Não tendo esse devedor como pagar, o Senhor ordenou então que fossem vendidos o devedor, a mulher dele, as crianças e tudo quanto tinha, né, os bens materiais, casa, carro, bens materiais,
para que fosse pago. Então, ao ouvir essa ordem do rei, o devedor, ajoelhando-se, começou a implorar, pedir perdão, pedir para o servo reverenciava, dizendo: Senhor, tenha perdão comigo, tenha piedade de mim, e tudo te pagarei. O senhor, o rei daquele servo, compadecendo-se, liberou e perdoou a dívida. Só que esse servo, que teve a dívida perdoada, ao sair do castelo, encontrou um dos seus patrícios, né? Igual ele, um dos seus irmãos, que lhe devia 100 denários. Vamos botar que ele devia R$1.000. E agarrando, o estrangulava, dizendo: paga esse dinheiro que você me deve. E assim, o cara que devia para o devedor lá, que foi perdoado, prosternando-se, o seu conservo também rogava ao servo: seja piedoso comigo, eu te pagarei. O servo, porém, não queria, mas saiu dali, denunciou e levou à prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus patrícios, as pessoas em volta ali que conheceram a história, que viram o cara sair lá do rei sendo perdoado, e viram o cara não perdoando o outro, o seu irmão, né? Então, o pessoal viu, o povo viu o que aconteceu, entristeceram-se muito. E foram até o rei, foram lá no castelo, até o rei, relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então, o rei, convocando o devedor que ele havia perdoado, lhe disse: você é um servo mau. Eu perdoei toda aquela dívida quando tu me rogaste, quando tu me pediu. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu semelhante, como eu também tive misericórdia de ti? E irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Aí Jesus termina: assim fará teu Pai, nosso Pai que está no céu. Se não perdoar de coração cada um ao seu irmão. Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, Quai, Face, YouTube e qualquer outra rede social. Bom, como dá para perceber aqui, Jesus está falando, porque lembramos, Jesus falava em parábolas, Jesus contava coisas do dia a dia deles, para eles assimilarem, né? Para eles compreenderem, para eles entenderem. Porque quando é coisa mais apalpável, quando é coisa do nosso convívio, é mais fácil de nós entendermos. Então, o Senhor, o Rei, Jesus deixou bem claro que é o Deus, nosso Pai. O servo sou eu, é você, somos nós, seus filhos. A criatura, os criados por Ele. E quando nós, porque todos nós temos pecados, não adianta querer dizer que não. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui. Então aquela pessoa que diz: eu não peco, eu não erro, eu não isso, nem dá bola, porque se realmente não pecasse, se realmente não tivesse nenhum errinho, eu estaria aqui. Porque o planeta de próprias pessoas, na escala evolutiva dos planetas, nosso planeta é o menos evoluído quase. Recém saímos de mundo primitivo. Lógico, faz uns 4, 5 mil que saímos, mas
para a eternidade é pouco. Porque tem mundo regenerado, ditosos, felizes e perfeitos. Na escala de 5, estamos lá em segundo. Falta muito, né? E muito mesmo. Então, não se julgue perfeito, porque nós não somos. Então, os servos somos nós. Então, nós temos que sim pedir perdão sempre. Em todas as nossas orações particulares, porque todos nós devemos fazer orações particulares, na manhã, né? Na tarde, a hora que resolve dormir, a hora que resolve levantar, para seguir dia, fazendo nossas orações particulares e percebermos, termos a humildade de entendermos que sim, temos pecados, sim, temos falhas, mas o que nos diferencia dos mundanos, dos ímpios, é que nós conhecemos, nós reconhecemos. E ao reconhecer, nós temos uma vantagem enorme perante as outras pessoas. Porque eles não reconhecem. E quando a gente não reconhece, a gente não procura corrigir. A gente não procura mudar. E nós, que somos mais conscientes de qualquer religião, mais conscientes, a gente sempre está querendo evoluir, crescer, melhorar. Assim como você procura crescer na sua vida profissional através de cursos, através de estudos, através de sempre se atualizando de tempos em tempos, porque o ser humano se acomoda. Só que, gente, qualquer tipo de profissão, desde o faxineiro, do diarista, do gari, até o gerente, supervisor, empresário, engenheiro, de tempos em tempos, nós temos que nos atualizar. O que nosso pai, nosso avô, que geralmente a gente segue a mesma profissão que eles, né? Isso é como aprendeu naquela profissão de gari, naquela profissão de diarista, nossa mãe, nossa avó, há 30 anos atrás, quando era jovem, hoje é totalmente diferente na nossa geração. Hoje é tecnológico, né? Então nós temos que nos adaptar, aprender a lidar com a tecnologia. E assim é em todos os âmbitos, né, profissionais. Temos que estar sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre estudando. E aí trazemos para a parte religiosa também. Temos que estar sempre querendo crescer, querendo evoluir, querendo aproveitar cada minuto, cada dia de nossa estadia aqui na Terra. Porque é só uma estadia, gente. Um dia a gente vai voltar. Querendo ou não, a gente vai ter que voltar. E Deus queira que todos nós aqui voltemos com mais alegrias do que com tristezas. Com a bagagem até vazia. Porque a gente traz a bagagem cheia de pecados, cheia de má índole, más virtudes, de orgulho, de egoísmo, de violência exacerbada dentro de nós. E a tendência que Jesus quer é que quando nós morrermos, voltarmos, a bagagem esteja leve, esteja vazia. Que ao invés de orgulho, ao invés de vaidade, ao invés de violência, ao invés de más tendências, né? Alcoolismo, drogas, vícios, né? Sexo desegrato, nós levemos na nossa bagagem espiritual amor, compreensão, acolhimento. Porque é isso que vai contar e é isso que nós vamos fazer depois da morte. É o que está trabalhando. Aqueles que são do bem, né? Então eu começo a trabalhar hoje. Porque quando você desencarnar, você já tem uma profissão. Você não vai ficar parado. Você vai ser um trabalhador, uma trabalhadora de Jesus. Porque nós temos que estar sempre cuidando. Assim como nós temos mentores que cuidam de nós, que são nossos familiares. Nossos familiares que foram antes, há 100 anos atrás, 200, 500, 600 anos atrás. Né?
viram nossos mentores, nossos orientadores, nossos conselheiros espirituais. E nós também podemos ser no futuro. Mas nós temos que começar hoje. Então, quando diz aqui, então nós sabendo que nós somos pecadores, então na nossa oração particular nós temos que admitir. No começo dói, porque nós somos orgulhosos. Dói mesmo. Mas depois vira cotidiano que nem a gente faz com nosso pai e nossa mãe, terreno. Né? Vira íntimo. E aí a gente fala, pai, eu sei que eu estou falhando. Eu sei que eu devo melhorar isso, que eu tenho que deixar a timidez um pouco de lado, que eu tenho que ser mais sociável, que eu tenho que participar mais das reuniões, dos grupos sociais, e papapá, ou deixar de ser violento, ou deixar de ser ciumento. Aí a gente sempre tem alguma coisinha, Mas não estou conseguindo e tal. Então temos que admitir, porque ao admitirmos, Deus é um pai. Se um pai terreno, uma mãe terrena, quer o melhor para sua filha, para o seu filho. Quando o seu filho e sua filha o reconhecem como pai, como mãe, mesmo com 70 anos de idade, o filho, a filha, e vai lá pedir conselho, orientação, imagine nós, humildemente, pedindo perdão, que é o ensino de hoje. O pai vai perdoar. Você pode não perceber, porque o dia a dia, a correria, e antes o ser humano era ensinado para não observar as bênçãos que Deus te dá todos os dias, todos os minutos, todas as horas, que é para observar sim, olhar a escassez e não olhar a abundância. É o famoso copo meio vazio e meio cheio, né? Uns vão olhar que a água está pela metade, uns vão olhar onde é que está cheio. Outros vão olhar, os pessimistas vão dizer que está vazio. E os otimistas vão dizer que está cheio. Procuremos nós sermos otimistas, porque quando nós botamos na balança, gente, nós somos abençoados por Deus, que você não tem. Por que eu fiz essas músicas aí de agradecimento às pessoas que passaram em minha vida e que ainda estão na minha vida? E aos que virão. Porque é assim. Se nós pararmos para pensar, todos nós, nunca Deus deixou sozinho. Mesmo no momento de maior dor, mesmo no momento que tudo acabou, que o chão se abriu, perdeu tudo. Mas se você lembrar, se você voltar para trás mentalmente, né, não dá para voltar, você vai ver que tinha um ombro amigo lá, alguém te orientou, alguém te aconselhou, alguém te ajudou de alguma forma, um simples conselho, uma simples orientação, ou te levou mesmo pessoalmente. Porque eu não contei, mas acho que vou fazer uma música ainda. Só que não vai chegar pro cara, porque o cara foi aleatório. Mas naquele dia que a Calita me salvou, me levou para Lajado lá, através da ligação. Aquele mesmo dia, a dona Marlene me acolheu lá e tal, minha mãezinha do coração que me adotou. E no outro dia, ela foi atrás do vizinho lá que tem carro. E o vizinho se compadeceu e tinha mais dinheiro. Vizinho dos ricos lá. Era o bairro dos ricos onde eu morava. A casinha mais simples era minha, mas eu morava no bairro dos ricos. No bairro dos ricos. O pobrezão, o vileiro lá no bairro dos ricos, no meio dos ricos. E ele se compadeceu, foi lá, me deu até hoje, a camisa, carro, me deu muita coisa. A televisão, me deu uma televisão. No mesmo dia eu fiquei com a televisão, fiquei com tudo. E pegou o carro. Tu consegue ir lá pegar tuas coisas? Eu disse, ela brigueu, mas conseguiu pegar minhas coisas, ela deixou lá numa garagem lá. Só que eu não tenho, eu tô desempregado, como é que eu vou pagar frete, coisa? Eu nem sei se eu vou conseguir trabalho tão cedo. Aí, não, vamos lá. E aí a minha ex levou um choque, né? Porque, pô, o cara não tinha nada. Lá à noite saiu, era pra dormir na rua. Aí no outro dia chegou com um carro importado lá, um carro bom.
E o cara trabalhando mais que eu, até lá pegando, botando as coisas no carro lá. Presença de Deus. Mas não é que eu sou queridinho de Deus, todo mundo é. É que a gente não percebe. A gente não percebe. Mas pare para pensar. Quando você esteve sozinho, sozinha, quando você tomou uma decisão difícil, não tinha um amigo, um colega de trabalho, uma pessoa aleatória na rua, e te deu uma ideia, te deu um conselho, te deu uma frase, que na hora passou desapercebida, mas você chegou em casa e no outro dia foi, clareou, que nem essa luz assim. É a presença de Deus. Então, Deus perdoa. Deus perdoa as nossas falhas. Quem sabe que nós estamos aqui igual crianças, né? Porque a Terra é uma escola, e é mesmo. Os antigos diziam, que agora meio que parou, né? Mas os antigos, da geração do meu avô, da minha avó, os dos meus pais, né? Os cinquentões, sessentões, e a minha geração, nós falávamos, né? Eu não tenho faculdade, mas eu aprendi na escola da vida. Eles falavam porque era um ditado, né? É um ditado popular. Sem noção do que estão falando a verdade. Na escola da vida, no nosso dia a dia, a gente aprende muito mais do que na própria faculdade. Então a Terra é uma escola. A Terra é escola, é hospital, né? Mas é uma casa, mas ela é uma escola, assim, porque nós estamos aqui para aprender. Então Deus sabe que nós somos pecadores. Por isso que nós estamos aqui. E quando a gente procura aprender, procura não fazer mais e admite, Ele perdoa. Você não percebe, mas é aquilo tudo que nós falamos, que eu acabei de falar minutos atrás. Sempre tem alguém para te ajudar quando não é ele diretamente. Quando que é ele diretamente? Quando você recebe suas ideias, suas resoluções, através dos sonhos. Que você deita para dormir. Por isso que a orientação para nós da doutrina espírita aí funciona. E funciona não só para nós, é para todo mundo, mas nem todo mundo sabe, né? Quando você quer mesmo uma solução, uma sugestão, uma ideia, que é alguma coisa que você vai fazer na vida, né? Você vai decidir, você vai mudar de casa, não vai, vai mudar de emprego, não vai casar, não vai aceitar um namoro, não vai. Coisa da vida, né? Vai comprar o carro, não vai, vai ser pai, não vai ser mãe, não vai. Aquilo que realmente te aflige, que você tem que tomar uma decisão na sua vida, que pode mudar toda a sua vida, eu sempre faço isso. Quando é uma coisa que tem que... A melhor coisa é fazer uma oração, e quando for dormir mesmo, nos momentos finais que vai dormir, que sabe que vai dormir, que vai fechar o olho, vai procurar dormir, não vai olhar a televisão, não vai... É fazer oração e pedir. Contar para Deus, para Jesus, para o santo que você gosta, que você admira, para o guia, né? Contar, olha, eu preciso tomar essa decisão, mas não sei como fazer. Contar, desabafar. Deus, em sonho, permita que eu receba uma orientação, uma inspiração, uma visão. E é batata. Pode não ser naquela hora, naquela noite, mas na outra noite, naquela semana você consegue, você sonha. Ou você sonha com alguém te falando uma coisa, ou sonha com o parente falando uma coisa, ou sonha com a própria imagem daquilo que você deseja, que você quer, que você sonha. E aí você acorda, como é que eu não pensei nisso antes? Talvez é verdade, talvez é assim. E resolve. Porque é a prova de Deus que Deus te ama, Deus perdoa. Então, Jesus disse, Deus perdoa. Agora vamos pegar aqui o finalzinho. Quando nós fazemos igual esse servo que foi perdoado, teve a bênção, a anuência do amor do rei, que é Deus, né, a unção, coisa. E ele não perdoa.
Ele olha para aquele seu irmão, para aquela sua irmã e cobra, aponta as falhas, joga na cara, deve apontar e jogar na cara. Você é isso, você é aquilo, você não vale nada, não sei o quê. Como é que eu vou pedir perdão para minhas falhas, para os meus erros, para os meus pecados, se eu aponto os pecados, as falhas do meu irmão, da minha irmã? É lógico que Deus vai olhar Jesus, porque os outros que diz aqui, ó, os outros que viram e foram falar com o rei, esses outros são nossos mentores, nossos guias espirituais. Fora a nuvem de testemunha que acompanha nós, todo mundo, que são os espíritos, as almas que desencarnaram, são os familiares, amigos, pessoas. Vão relatar. Olha aí, ó. Você cuida, você protege, você ajuda, mas não ajuda ninguém. Ele só quer aprender para ele, não espalha. Soberbo, é orgulhoso. Usa o dom que o Senhor deu para benefício próprio, para ganhar dinheiro, para conquistar, né? Coisas contrárias a Deus. O que Deus faz? Hoje não manda aprender, não vai transformar tua mulher em escrava, teus filhos em escravos, não. Mas ele tira o teu dom. Ele tira a tua mediunidade. Ele tira a tua graça. E eu já vivi isso. Quando eu digo que eu fiquei 10 anos no mundo, foi quando eu quis ser rebelde. Eu quis viver como um mundano. Vida louca. E aí, realmente, aquela mediunidade gostosa, de convivência com a espiritualidade mais elevada, que tinha criança e na adolescência, quando eu resolvi ficar esses 10 anos mundano, tira. E é verdade. Deus tira. Porque você não vai fazer um bom proveito. Porque você vai ser influenciado pelo outro lado, né? Pelo demo. E é verdade. Agora, quando você volta, quando você reconhece e aprende a perdoar aquele seu irmão, aquela sua irmã, que é o estudo de hoje, e Jesus vê que você está perdoando, que você está procurando ajudar, que você está procurando se doar de alguma forma, porque ao se doar, você aprende. É uma mão de duas vias. Ao se doar, você aprende. Ao ver o outro se doando, você aprende. Nós estamos sempre aprendendo. E quando Deus percebe, Deus te devolve tudo. E te devolve em dobro, com uma força maior. Porque daí você está madura e compreendeu o sentido da parábola. Que o que eu quero que Deus faça para mim, eu tenho que desejar para o meu próximo. Então, se eu tiver inveja, não vou receber nada. Será só coisas supérfluas. Por que o invejoso, a invejosa, até adquire, quando vê o vizinho com um carro novo, móveis, uma namorada, uma mulher bonita, coisa, marido, um homem bonito, um homem rico, tal. O invejoso, a invejosa, porque até consegue algo parecido. Mas por que não é feliz? Por que não se sente feliz? Por que dura pouco? Se o relacionamento dura 2 meses, 1 ano, altos, né, aos trancos e barrancos. Por quê?
o carro começa a quebrar, começa a dar gastos, acidentes, né? Pequenos, mas dá, né? Amassos, arranhões. Não consegue usufruir, né? Por quê? Porque Deus não permite que o invejoso seja completamente feliz, porque a inveja é totalmente contrária a Deus. Se eu tenho inveja, se eu não perdoo meu irmão, como é que eu vou querer que Deus faça as coisas por mim? Então, tudo aquilo que eu quiser para mim, eu tenho que procurar ficar feliz que aquele irmão, aquela irmã conseguiu primeiro. Porque conseguiu, porque talvez lá atrás, enquanto eu estava dormindo, enquanto eu estava botando dinheiro fora, enquanto eu estava na farra, sei lá o quê, aquele irmão, aquela irmã estava trabalhando. Aquele irmão, aquela irmã estava pensando no próximo. Aquele irmão, aquela irmã estava pensando em Deus, em Jesus. Aquele irmão, aquela irmã era de Deus, de Jesus. Se autocuidou, se auto-melhorou e hoje está colhendo os frutos. Simples assim. Aí quando Deus sabe que eu de coração só admiro aquela pessoa, porque dá para admirar. Admirar não é inveja. Admirar é saudável. Porque ao admirar, nós queremos segui-lo, queremos fazer igual. E ao fazer igual, a gente cresce também. Esse é o intuito. Né? Não podemos ficar naquela coisa, por que ela, por que ele, por que isso, por que aquilo. Eu sou melhor, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonita, eu sou mais bonito. Mas aqui Deus não dá bola para beleza, para dinheiro, ser mais rica, ser mais rico. Deus dá bola porque você tem aqui dentro. Se você tem um coração genuíno, um coração puro, uma alma generosa, uma alma, como está ensinando aqui, que perdoa seu semelhante, não precisa nem ser falador, faladora. Pode ser a pessoa mais introvertida, a pessoa mais tímida, a pessoa mais que chega a ficar ruborosa, né? Vermelha, assim, não consegue dar mais. Mas se tem uma alma, um coraçãozinho puro, para Deus, para Jesus, é um filho, uma filha com muito mais bênçãos, com um olhar mais amoroso, né? Mais protetor do que com aquele que fala, é bonitão, é bonitona, carrão, né? Casa gigante, tudo que as pessoas olham assim, meu Deus, prosperou na vida, meu Deus. Mas é só aparência. O que importa é quando nós voltarmos. Porque aqui diz, né? Daí no final pegou. Servo, como eu também tive misericórdia de ti. E irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim fará o seu Pai, nosso Pai que está no céu, se não perdoardes de coração cada um o seu irmão. Ou seja, aqui vamos trazer para o nosso viés espírita. Que nós também, eu falei que a Terra, planeta de escola, planeta um hospital, mas também nosso olhar espírita, um presídio. Então, enquanto eu não perdoar, por que a gente vê numa mesma família nascerem irmãos, primos, mas assim, e temos a mesma criação, a mesma educação, a mesma orientação, os mesmos conselhos, a mesma, tudo, né? Pensou num tempo que eu tinha, lá em 92, eu tinha 2 amigos, que eram lá de Manaus, minha tia Sandra Regina trabalhou com eles, né? E eu ficava interessante, porque eu não tenho irmão, né? Irmã, não tenho nada. E quando eu ia na casa deles, dormir lá, posar, brincar, criança, né? Com 10 anos.
eu achava interessante que eles não eram irmãos gêmeos. Eram irmãos, com 3 anos de diferença de um e outro. Mas o, que o que um ganhava, o outro tinha que ganhar igual. Se comprasse naquela hora uma bola, na mesma hora tinha que comprar uma bola. Se não pudesse comprar a bola, eles não compravam pro outro, porque não puderam comprar aquele presente que eles iam dar pro fulano lá. E até os anos 90 era meio que assim, pelo que eu observava, porque eu sempre fui uma criança observador. Hoje eu entendo por que estava na minha missão ser observador justamente para memorizar, para fotografar e um dia colocar nos nossos estudos e na minha vida. Então nada é por acaso, né? Mas na época eu não entendia, porque quando uma criança é diferente, assim, que eu observava e eu memorizava, né? Meu Deus, eu observo, eu sei, eu tô vendo, como é que não enxergo isso? Que coisa bonita isso aí, né? O pai e a mãe amorosos com os filhos e mesmo que o outro não tá de aniversário, mas comprou um presente pro outro, comprou também pro outro, sabe? E eu saía ganhando também, porque como eles tinham isso no coração, eu não era filho. Lá em 92, na Menino Deus, tia Santa Regina, a mãe, vocês vão lembrar. Aquele casal de Manaus lá, que eu não consigo lembrar o nome. Né, o militar lá e a mulher dele e os 2 filhinhos lá da escola Euclides da Cunha, que eu estudei. Eles, lá em Porto Alegre. Aí eles, eu saí ganhando também, porque como ele tinha esse coração, o casal mais amoroso que eu vi assim, né? Não era espírita, eram evangélicos. É, porque sempre dizia, vai fazer com os espíritas. Não, não é, eram evangélicos. Mas foi um casal mais amoroso que eu vi assim até hoje. Sim, amoroso de verdade, assim, não tinha, não era aparência, era amoroso mesmo, né? O que era na intimidade, quando estava só eu e eles lá, com os filhos e eles eram também na frente dos outros, então eram amorosos mesmo. E respeitadores, ele respeitava ela respeitava ele e tal. E aquilo, eu saía ganhando porque eles eram bons de verdade, que o que eles davam para os filhos deles, mesmo eu estando na minha casinha lá, casinha humilde lá, meu Deus, quando eles chegavam dos passeios deles, do shopping, lá no Praia de Belas, que só tinha pro shopping e Iguatemi lá, naquela época, o meu presente que eu comprava para eles, eu saía ganhando porque eles chegavam, batia lá na porta, lá, as crianças e eles, né? Ah, o pai comprou isso para mim, comprou isso para ti, e comprou para ti também. Então, eu fui adotado, sem eles falar que fui adotado, mas fui. O que é isso? É pensar no outro. Porque assim como eles pensavam em mim, além dos filhos deles, com certeza, em algum momento, alguém também pensou nos filhos deles. Porque é uma mão de via dupla. O bem que eu faço não é em vão. O que nós fazemos não é em vão. Ele volta. Pode não voltar com a pessoa, porque a pessoa talvez não pode. Vai lá no futuro, em algum momento volta. Que é quando a gente percebe que a gente sempre esteve acompanhado de Deus, de Jesus, todo mundo. Porque sempre foi fazendo bem, errando, acertando, errando. Então, agora, quando eu falei aqui da cárcere, que a terra é o cárcere, que a terra é o presídio, que nós vemos violência, nós vemos, quando eu estava falando do sonho da família, né, dos irmãos que são criados iguais, e a gente vê que são criados iguais, educação igual, tudo igual, pá, mas as personalidades diferentes. Brigas, contendas, inimizades, ciúmes, na vida adulta mesmo, né? Na vida adulta mesmo, né? Ah, o pai amava mais ela do que eu. A mãe dava mais atenção para ele do que para mim. Você não vê isso? Você não vê? Fala a verdade. Fala a verdade. Em algum momento você já ouviu seu irmão, sua irmã, mesmo com 35, 40, 50 anos de idade, em alguma briguinha, alguma discussão, falar: é, porque a mãe dava mais atenção para ti do que para mim. Porque a mãe te protegia. Tu era o queridinho, a queridinha da mamãe. Ouve. Ouve. E por mais que você negue, ouve. Ou já ouvi pelo menos uma vez na vida. E então diz aqui, ó, botará em cárcere e não sairá de lá enquanto não perdoar.
é a reencarnação. Para nós espíritas é a reencarnação. Então, enquanto eu não aprender a amar o meu semelhante, a cuidar do meu semelhante, a ampará-lo, a perdoá-lo, eu vou ter que voltar aqui e sofrer. E sofrer que é sofrer, né? Porque eu vou ter que trabalhar, ter que arrastar esse corpo pesado, né? Cuidar dele, enfrentar as doenças, né? As dores físicas. Eu vou ter que até me reconciliar. E é por isso que aparecem as pessoas difíceis em nossas vidas. Para nós aprendermos a lidar e a parar as arestas. Então, vamos nos preparar para a próxima vida, a próxima encarnação. Se nessa, já estamos com 50, 60 anos, então talvez não vai ser tão fácil nós darmos uma guinada, né? Ficarmos ricos, milionários, termos a vida tranquila, não precisar trabalhar mais. Vamos já planejar para a próxima, né? Como é que eu planejo para a próxima? Cuidando dessa parte aí. Se eu conseguir, daqui para frente, esquece a juventude, esquece ontem, daqui para frente, não ter mais, pelo menos da minha parte, da nossa parte, inimizade, contendas, brigas, desavenças, desarmonias, eu aparar essas arestas e cultivar uma vida mais plena com Deus, com Jesus, com a sua fé, verdadeiramente, eu tenho certeza que ainda nessa vida, dá uma guinada. Mas se não der, tenho certeza que quando você voltar, quando nós voltarmos, seremos muito melhores. Quem sabe, seremos doutores, doutoras, teremos uma vida muito melhor do que agora. Porque é assim. É assim. Deus é tão amoroso que se hoje nós estamos pobres, não que nós vamos ser para sempre. Nós estamos, porque é tudo uma vivência. Porque enquanto o ser humano não passar por todas as fases, não vai mudar. Então, a minha fase dessa encarnação hoje, a nossa, é ser pobre. Mas em algum momento vai ser rico. Ter a experiência, ver como é que é ser rico. Que os compromissos são bem diferentes do que nós, pobres. Mas pode até não se preocupar tanto com segurança, com os ricos sim. É segurança com a família, é segurança com os filhos, uma escola boa. Então eu estou sempre com a cabeça, né? Mas um dia nós vamos viver isso aí também. Só que nós temos que nos preparar desde já. Porque quando nós chegarmos nessa fase, e se nós temos o coração puro, sabemos perdoar, entendemos Deus, entendemos Jesus, nós vamos superar essa fase ainda. E vamos voltar para Jesus quando nós desencarnar, com a consciência tranquila e leve, que é esse o desejo e a missão de todo mundo. É voltar com a consciência o mais tranquila, o mais leve possível. Falhamos? Sim. Cometemos pecados? Sim. Cometemos erros? Sim. Mas nós estamos sempre tentando mudar. Porque todo dia é uma oportunidade de mudar. Então, nós vamos alongar muito o nosso evangelho, nossa leitura. Então o tema é perdoar. Você aprender a perdoar. Aqui tem uma frasezinha que a gente sempre fala e sempre vai falar, e todo mundo fala, e porque é verdade. Todas as casas espíritas falam, e é verdade. É verdade. Quando as pessoas ouvem falar, você tem que perdoar seu inimigo, você tem que perdoar aquela pessoa que bate em você, aquela pessoa que te maltrata, aquela pessoa que te violenta, aquela pessoa que... Nossas mulheres sofrem muito isso. Aí, na BRF, quando eu convivia mais, lá com a Cris, com a Lore, com a loirinha Fábio, a loirinha Fábio, a loirinha Fábio passava por isso. Ela era oprimida pelo namoradinho dela, marido, sei lá o que era, namoradinho, né? Era uma guria de 20 e poucos anos. E eu dizia, nós tomávamos café junto lá, almoçava junto, em grupo, diariamente. E eu dizia, eu ouvia as conversas, eu me metia, eu dizia, gente,
perdoar não é o que foi ensinado para vocês. O que foi ensinado para vocês é errado. Porque você sofre. Vocês, seres humanos, vocês sofrem porque vocês entendem que... para Deus saber que eu perdoei, eu tenho que voltar a morar com aquele cara que me bate. Aquele cara que me explora. Aquele cara que me violenta, né? Sexualmente. Então, perdoar, que Jesus ensinou, e o verdadeiro perdoar é, sim, mas se aquela pessoa te faz mal, ou você se sente mal na presença daquela pessoa, não gosta mais, não se sente mais, né? Acabou. Não é obrigado a ficar no mesmo ambiente. Não é obrigado a ficar na mesma casa. Não é obrigado a ficar abraçando, beijando, para dizer para Deus, para a sociedade, para o mundo que perdoou. O perdoar é não pensar mais. Deixa a pessoa viver a vida dela, mas não precisa estar ali junto com a pessoa. Porque se a pessoa me maltratava, a pessoa me judiava, a pessoa e ainda faz isso, e eu fico, não, eu tenho que perdoar, porque Jesus disse que tem que perdoar 70 vezes 7, infinitamente. Eu viro um casamento infeliz, e é o que eu vejo, 99%. Vira um relacionamento, vira uma amizade que não tem o porquê de existir, porque só te suga, só te traz más energias. Então, perdoar, gente, não significa morar junto, não significa conviver. Você pode nunca mais olhar para aquela pessoa, você pode mudar de cidade, você pode nunca mais ligar, nunca mais olhar a rede social, nada. Mas se você não quer o mal da pessoa, se você não quer o mal, você não pensa mal, você nem dá bola para a pessoa, nem pensa, a pessoa não existe mais. Você perdoou. Esse é o verdadeiro perdoar. Entenderam? Quando você entende essa pequena diferença, você aprende a perdoar. E você é muito mais feliz. Porque muitas pessoas, mesmo que olhem para você e julguem, você não perdoa de verdade, você não liga, você não procura, você não voltou para o seu ex, para a sua ex, então não perdoou. Não, eu perdoei sim. Agora, só porque eu perdoei não quer dizer que eu sou obrigado a morar, porque eu sei que a pessoa não mudou. A pessoa nem se esforça para mudar. E aí em todos os relacionamentos, a gente, que a maioria é relacionamento conjugal, mas todos os relacionamentos. Aquele trabalho, aquele gestor, aquele empresário, aquele patrão, né? A gente perdoa. Mas não quer dizer que tem que trabalhar naquele lugar para a vida toda. Se você não se sente bem, se você não está feliz, não é para estar. Deus não te quer preso, presa num relacionamento que te maltrata, que te judia. Não é esse o interesse de Deus. Deus quer que você viva leve, viva feliz. E a gente só consegue viver leve e feliz quando a gente aprende a perdoar. Mas aí você vai me dizer, mas eu não consigo nem ouvir a voz. Eu falo, muito bem. Sabe como é que você demonstra que perdoou fulano, mesmo não conseguindo ouvir a voz, não conseguindo? Faça o bem a outras pessoas. Diferente, em outro lugar, em outra cidade, em outra vila, em outro bairro. Porque ao fazer o bem para outras pessoas, Deus está vendo que você realmente perdoou, porque você não está nem pensando, nem remoendo, né? Porque quanto mais a gente remoe, mais a gente fica pensando, porque fulano fazia isso para mim, fulano fazia isso, fulana fez isso, fulana maltratou, fulana isso, aquilo. Vira uma somatização em nosso perispírito, que passa para a nossa alma, e a nossa alma passa para o nosso corpo, que são as dores físicas, são as dores mentais e as doenças. A maioria, 90%, eu não tenho medo de dizer porque eu sei que é real. Que as pessoas olham para mim
quem me conhece sabe, é verdade, eu praticamente não sei o que é um hospital, no mínimo há 30 anos. Privilégio? Não. É um milagreiro, Deus pega no colo? Deus pega, mas também não. É conhecer esse detalhe, que a maioria está com os olhos fechados, né? Que a sociedade faz isso. E nós estamos trazendo para vocês. Aprenda a perdoar. Aprenda a fazer o bem. Aprenda a ser honesto, honesta verdadeiramente, não só na aparência. E quando você consegue isso, você não somatiza, você não guarda. Porque toda vez que nós remoemos, toda vez que nós lembramos daquela maldade que a pessoa fez com nós, ou faz, nós voltamos para lá. E aí por isso que nós choramos, nós sentimos as dores de novo, que é o famoso gatilho. E ao chorarmos, ao ficarmos remoendo, queremos vingança, queremos isso, queremos aquilo, nós vamos manchando a nossa perispírito. Por consequência, manchando a nossa alma. E isso reverbera no nosso corpo, somatiza. Não é invenção do Eduardo, gente, não é. Eu adoraria que fosse aqui coisa da minha cabeça, mas não é. É de estudo de vários anos, além de experiência própria. Eu sei. Eu conheço meu corpo. Quando eu fico nervoso, quando eu quero bater boca, discutir, falar mal, xingar, já me sobe a azia, já me dá uma queimação, já me sobe a azia. O que é? É o meu corpo alertando, Eduardo. Se você continuar assim, nervosinho, gritando, xingando, batendo boca, e quer quebrar tudo, e chutar, e derrubar, e papapá, da azia, da queimação, vai virar alguma coisa no esôfago. No esôfago vai virar uma doença. E é assim. Só que a maioria não conhece o seu corpo, né? Não para pensar. O corpo dá sinais, o corpo dá alerta para todo mundo. Então, quando aparece uma dor que não estava ali, que foi da noite para o dia, analisa o que você fez no dia anterior, analisa dentro do seu acordar até a noite, como você tratou alguma pessoa, ou as pessoas, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você fez por trás das cortinas. Porque o corpo, ele dá sinais. Então, quer ter uma vida saudável? Siga Jesus. Literalmente. Quanto mais fiel aos seus princípios, aquilo que você acha que é correto, porque o que eu acho que é correto talvez para você não é, né? Então, aquilo que você acha que é correto, siga os seus princípios. Mas siga verdadeiramente. Quanto mais você seguir verdadeiramente, ainda que seja incompreensível aos olhos humanos, que tem muita gente que não vai entender, que não entende, que você tem que preservar sua energia, que você não pode... Como a sua energia ela é curativa, como você cura as pessoas apenas ao tocar, apenas ao abraçar, apenas estar ali, você não pode distribuir para qualquer pessoa. Então você não pode estar ali num grupo ali de ímpios, um grupo de... né? Você não pode. Então nem todo mundo vai entender. E vão te julgar. Não é bola, porque daí se você tem consciência que você está com Deus, com Jesus, e o porquê que você tem que dosar a sua energia, você não sai prejudicado é você. Porque você sai cansado, você sai triste, você sai com dor, você chora, você se sente angustiado, e nem é sua. E você absorveu das outras pessoas. Então você tem que aprender a se proteger. Não é egoísmo. Não é egoísmo. É saber cuidar do seu templo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua alma e do seu dom. Jesus se protegia. Jesus se protegia. Gandhi se protegia. Chico, Divaldo, Haroldo, todos. Porque e o ser humano tem que aprender a se proteger. Não podemos doar nossa energia para qualquer pessoa. O que dá errado é que as pessoas doam para qualquer pessoa. E aí é que dá as tristezas, as angústias, as maledicências, as brigaiadas, as desarmonias, as doenças físicas e psicomáticas, né? Que é quando a pessoa está triste, está acompanhada.
desanimado, nada dá certo, o serviço não rende, é mais cansativo o trabalho, e às vezes nem é tão cansativo, é porque a pessoa deixa todo mundo se envolver, né? Então a mensagem era essa. Vamos fazer nossa prece de encerramento, pedindo a Deus que nos abençoe, nos proteja, cuide de nossa família, de nossos filhos, de nossa esposa, de nosso namorado, namorada, de todas as pessoas que nós amamos e gostamos. Que possamos nos encontrar novamente amanhã e que Deus possa, a partir de hoje, seguir nos protegendo, nos amparando, para que possamos ou dormirmos em paz, ou trabalhar, ou ir amanhã trabalhar em paz, em segurança, irmos e voltarmos na presença de Deus, de Jesus. Porque somos filhos e filhas amados por Deus, por Jesus e por nossos mentores e mentoras espirituais. Com o Pai Nosso, damos por encerrado nossa leitura, nosso estudo. Tão gostoso que é estarmos na presença de Deus, na presença de Jesus. Jesus está pessoalmente com todos vocês. Todos vocês. Saibam que todos vocês que tiram aquele tempinho para estar com Deus, com Jesus, estão recebendo um tratamento. Estão entregando o seu coração, estão entregando a sua vida, a sua alma a quem verdadeiramente importa, a quem verdadeiramente ama vocês, a quem verdadeiramente protege, cuida e orienta e quer o bem de nós, que é Jesus, que é os nossos mentores, nossas mentoras, nossos ancestrais espirituais, que nos amparam, que nos cuidam, que nos protegem, que nos orientam, que nos inspiram e que amam a todos nós. Com o Pai Nosso, damos por encerrado essa leitura de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja, assim será. Amém. Amém e amém. Uma ótima tarde a todos, uma ótima noite, né? Se cuidem. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui. Logo, logo, ou amanhã, teremos os cortes aí no Pai. Vida que segue, né? Vou voltar. Vou dar uma paradinha com as músicas e vamos voltar para a nossa leitura, né? Mas é que eu precisava deixar a mensagem, porque Deus nos orienta e a espiritualidade está pressionando. Assim como pressiona eu, na verdade, está pressionando todos os seres humanos da Terra. Vamos ser gratos. Vamos demonstrar gratidão a pessoas que vêm somar em nossas vidas. Às vezes as pessoas passam correndo em nossas vidas. Ó, todas essas pessoas que eu homenageei aí, gente, nas músicas, no Face, que eu vou colocar no Quai para vocês. Vai ficar tranquilo. Né? Deixei curiosidade. Passaram. Estão vivos. A maioria. Mas passaram. Eu adoraria poder chegar hoje, bater na porta da casa deles, abraçá-los e olhar nos olhos delas e dizer tudo que eu disse na música. Mas não deu, não dá. Né? E é assim na vida. Então, se não pode agradecer pessoalmente, que nem meu caso, e não é de fazer música, fazer vídeo, texto e coisa, agradece em oração. Quando você rezar, lembra do seu irmão, a sua irmã que te ajudou, que te deu um conselho, que te deu uma orientação. Ela nem vai saber, ele nem vai saber. Vou achar que você está ingrato, que você está ingrata. Deixa. Importante, ó. Como Jesus dizia, o que importa é o Pai saber que você, sozinho, sozinha, no seu cantinho lá, isolado, é grato, sim, é grato. E quando desencarnar, essa pessoa vai descobrir que você nunca foi ingrata como ela ou ele pensa. Porque nós temos que ter gratidão, sim. Nós temos que exaltar, mostrar para o mundo que existem pessoas boas. Só estão isoladas, só estão com vergonha, têm medo. Porque é difícil mostrar
que é bom num mundo em que os maus prevalecem. Você vê os maus ali em grupos, você vê os maus ali agrupados, rindo, debochando de você, o que é bom, o que é bom. Então tem que ser muito forte, tem que ter uma fé muito alicerçada para não se corromper. E a mensagem é: não se corrompa. Agora que nas últimas encarnações, agora que não é para se corromper mesmo. Você foi bom, foi bondosa há tantas encarnações, agora você vai se entregar para os ímpios, para os mundanos, agora que falta pouco? Não. Agora que você mostra a sua fé, você reza mais, ora mais, vai mais na igreja, vai mais no templo, vai mais na casa espírita, lê, mas principalmente se doe mais ao seu próximo. Porque se você se doar mais ao seu próximo, perdoar mais ao seu próximo, nem importa se você ia na igreja, se você ia no centro espírita, se você ia na casa espírita, para Deus isso aí é da terra. Isso é da terra. Casa espírita, templo religioso, né? É da terra. Que Deus vai perguntar, o que Deus vai querer. Você perdoou, você deu algum conselho, alguma orientação, você enxugou a lágrima, você cobriu meu irmão, meu filho, quando estava com frio. Porque eu sei que você tinha condições. Que nós temos, gente. A gente acha que para fazer o bem precisa de milhões, de 10 mil reais por mês, para poder conseguir fazer o bem. 10 reais, 20 reais que faz o bem. Não, hoje é mais fácil ainda. É mais fácil. Hoje bota para cadastro no cartão de crédito uma ONG que é confiável, 20 reais por mês, ajuda várias famílias e você nem sai de casa. Hoje é mais fácil. Então, e a cobrança também será maior, né? Porque, pô, hoje é mais fácil. Você não precisa ir lá, se você tem vergonha, ir lá, abordar a pessoa. Ah, posso te ajudar? Eu tenho 20 reais aqui, que gostaria de comprar uma coisa. Então, hoje não. Hoje pega uma ONG aí, né? Cadastra o cartão de crédito. 20 reais. Lógico que quer dar mais, mas 20 reais, 20 reais, 30 reais. O que é 30 reais? 30 reais para nós não é nada. Mas salva centenas de milhares de crianças espalhadas no mundo. E isso vem em benefício a você. E você nem se apercebe. Mas vem. Então, muito obrigado a todos. Vamos lá. Vamos fechar. Acabou. O Eudoro fica aqui até as 10 horas. Ele precisa trabalhar, né? A gente precisa pagar, né? A gente não vive ainda só de amor. A gente não vive só da luz, né? Se alimentar com o sol, com a luz. A gente precisa se alimentar. A gente vem no corpo. Tem que se alimentar com alimento terreno, né? Então tem que trabalhar, tem que pagar continha, senão o dono, que não é Deus, mas o outro aqui, bota a correr. Bora, abraço a todos.